Salve, que é o João Vitor da Engel Arts. Hoje venho falar sobre um assunto que está acontecendo comigo recentemente, alguns problemas, que é na venda de games, né? Tipo, eu vendo esse jogo aqui, a plataforma que eu mais uso de entrega é os Correios, porque eu uso mais Mercado Livre e OLX e eles não usam transportadoras. A maioria vai para os Correios. E recentemente ando tendo alguns problemas com os Correios, muito ligado a atrasos e desvios de rota. Ou seja, os atrasos, pode ser que está tendo algum problema, tá faltando gente para trabalhar, tá faltando dinheiro. E esses desvios de rotas que é o mais problemático, porque isso atrasa, geralmente segue, como eu já faço vendas já há 3 anos, eu já sei até qual, dependendo da qual é a região que ele vai, qual que vai ser a rota. E recentemente, eu acho que foi 5 ou 6 itens que eu vendi que teve alteração de rota, ou seja, teve um desvio. Tipo, eu vou lá, pego o jogo, tá aqui o joguinho bonitinho, embalo ele, vou lá nos Correios, posto. Aí ele fica acho que um dia, ou se eu depositar de manhã, ele vai num dia e já está em transporte. Aí ele mandado para um lugar errado. Aí passa alguns dias, aí tem um desvio, aí teve um desvio de rota, tem que voltar para sua rota original. Isso leva alguns dias, demora a entregar. Tem outro item meu que foi vendido para o OLX, o cara pagou Sedex, ou seja, o Sedex é para chegar rápido. E até hoje nem chegou lá no... ele nem chegou na cidade do cara. Ou seja, em Sedex geralmente chega muito rápido. Ou seja, os Correios estão passando por problemas de estrutura. E isso prejudica as minhas vendas. Teve um cara aqui ontem, um histérico, conversou, mandei mensagem pra mim, eu falei, seu produto teve desvio de rota, ele teve uma alteração do dia da entrega. Aí teve um histérico de Brasília. Vamos ver, como isso terminar, eu ainda vou fazer um vídeo específico falando desse histérico de Brasília. Não sei assim, esse é o apelido do cara da mulher, não sei. É o histérico de Brasília. Até me ameaçou de processar Mas esses problemas... se tivesse até problemas... tem problema de entrega. Tem problema... Lembrando que os Correios, como... Vou ver se eu coloco algumas imagens aqui mostrando as notícias. Mas eu acho que em todo canto tá falando que os Correios tomaram um prejuízo enorme. Estão com déficit... Ou seja, o déficit deles está muito alto. Teve processos de alterar a jornada de trabalho nos funcionários, diminuição de salário. Então isso me atrapalha pra caramba. Vai atrapalhar você como meu cliente que comprou algum jogo comigo ou comprou com outra pessoa que revende jogos usados, que geralmente vão pelos Correios. Se for nas plataformas como Mercado Livre e OLX, se você comprar direto com o cara, como não acontece muito comigo, o povo geralmente compra pelas plataformas, o cara te manda por transportadora. Sim, o frete vai ser mais caro. E você tem que pagar o frete, não tem como. Talvez o cara que revende por fora não paga a taxa que eu pago pro Mercado Livre, ele consegue fazer um preço melhor no jogo, porque você vai ter que pagar à vista para ele. Aí já dá para dar uma diminuída, ele diminui o preço do valor e que mantém o mesmo, e o frete vai ser mais caro, mas vai ficar mais ou menos assim, batendo pro cara que vende assim. Agora para mim e para outros tantos que vendem pelo Mercado Livre, que a principal forma de transporte é os Correios. E olha que esse histérico de Brasília, eu expliquei que os Correios não é do Mercado Livre. Não, futuramente eu vou fazer um vídeo desse histérico de Brasília, falando sobre ele. Não sei se eu vou postar algum print sobre as conversas, mas sei que foi muito engraçado. 2 dias o cara me perseguindo.
E eu não sei se ele colocou o endereço errado, os caras demorou para entregar, os correios atrasou. Vamos ver, tá uma confusão. Quando esse assunto terminar, eu venho e faço um vídeo. Aí tem o cara da devolução, que eu fiz um shorts, muita gente, um short falando dele. Também vou fazer um vídeo, que é outro problema. Quem é vendedor tem alguns problemas, tem que resolver uns BO. Não é só vender, o cara chegar lá e... E então, vamos voltar a falar dos correios. Então, eu não posso fazer nada em relação disso. Os correios vai ter atraso perigoso que vai piorar essa situação dos correios. Talvez as empresas como Mercado Livre e OLX troquem, começam a pegar algumas transportadoras na minha cidade, que tem algumas, mas em si o frete pode dobrar de valor. Tipo, a maioria do povo paga pela OLX 20, 30, 40 no máximo o frete. Ou seja, se der problema nos correios, os correios vinham a falir ou ficar muito ruim, muitas reclamações começarem a vir e essas empresas começarem a negociar com essas transportadoras, talvez se negociar, talvez caia o preço do frete. Aí não sei, as cidades como a minha, que não são muito, eu não moro em capital, pode ser que sejam, como é que fala? Não sejam agraciadas com essas transportadoras. Ou seja, não sejam agraciadas com um preço mais barato. Mas o frete podendo dobrar de valor. Mas vocês têm que entender que isso é normal. Que o Brasil é um país gigante. Ou seja, é uma distância tipo... eu acho que um jogo que eu mandei... Deixa eu ver... Um PS2 que eu mandei para o Ceará. E eu moro do outro lado do país. Ele demorou acho que quase um mês, mesmo pelos correios. Demorou quase um mês para chegar lá pro cara. E eu acho que ele pagou... Foi 90, 80, não sei, no frete. Olha que barato. De um lado do país até o outro. Foi pelos correios. E chegou lá. Isso é barato. Se fosse por transportadora, seria uns 110, 120 esse frete. Até mais. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreensão disso que está acontecendo. Que o problema não é do Mercado Livre. O problema não é meu como vendedor. Que talvez eu geralmente não atraso. Sempre... manda o envio depois no outro dia. Não, talvez não do seu problema do seu cara que você compra. E sim, esse problema tá vindo do correio, que é a transportadora. E, por favor, não seja um histérico, beleza? Até a próxima. E falou!